Olá galera, bem-vindo ao Matemática Open. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington e hoje nós vamos falar sobre volume de um prisma. Como calcular o volume do prisma? Então, vamos lá. Então, o volume do prisma, ele se dá por essa fórmula aqui, ó. Então, vai ser volume é igual área da base, esse B aqui é a base, tá? Então, não podemos esquecer, vou até colocar aqui, ó, base. Então, esse aqui é área da base, né? Esse B aqui é a base. A área da base vezes a altura. O H simboliza a altura. Tá? Então, área da base vezes a altura. Não podemos esquecer, isso aqui é muito importante para você, na hora de fazer o cálculo, não esquecer disso. Então, veja só. Só que não tem como nós fazermos o cálculo do volume de um prisma se nós não sabermos aí as fórmulas da geometria plana, dos polígonos da geometria plana. Então, eu trouxe alguns aqui para a gente relembrar, porque quando nós formos aplicar direto no volume, e aí nós já sabemos o que aplicar. Então, veja só. Se minha base, lembrando que o polígono, um prisma, né? Melhor falando, a base dele é uma figura plana. Então, ele pode ser um triângulo. Se for um triângulo, a base é essa aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Essa é a forma do triângulo, tá? Se minha base for um equilátero, um triângulo equilátero, aí a minha fórmula é esse aqui. Se caso for um triângulo equilátero, vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso aplicar primeiro essa fórmula, depois aplicar na altura. Mas se for um quadrado, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Quadrado vai ser área é igual a L ao quadrado. Se for um retângulo, aí vai ser base vezes altura, tá? E por fim, se for um hexágono regular, vai ser essa fórmula aqui, ó. 6 vezes L, né, que é lado, 6 vezes o lado. Então, o lado é esse aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, 6 vezes é por causa desse 6 aqui. Tá? Vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, são algumas fórmulas da geometria plana que é o que mais cai. A maioria das vezes, nossos prismas, ele vem com essas fórmulas. Tá? Então, nós precisamos saber isso aí para depois sim começar a calcular. Só lembrando, o polígono, ou melhor, o prisma, nós temos, ele é mais ou menos esse formato aqui, né? Para quem não lembra do prisma, vamos desenhar um aqui. Não vai ficar muito igual, mas só para a gente ter uma noção do que está falando. Então aqui está nosso prisma. Esse é um prisma. Veja que a base dele aqui é um quadrado, em cima um quadrado. Ou eu posso falar que isso aqui é um retângulo, porque na verdade o quadrado tem bases iguais, né? As laterais são iguais. Não posso falar que isso aqui é um retângulo e em cima é um retângulo. Então a base, quando fala base, é isso aqui, ó. Então se eu considero, digamos que o enunciado vem falando que é um retângulo, e aqui, ó, aqui digamos que é 10, e aqui essa altura é 3. Vamos colocar em centímetro aqui e colocar em centímetros aqui. E aí fala aqui, qual que é o volume desse prisma? Então vai ser base vezes altura. E qual que é a minha base? A base é 10 centímetros, né? 10 centímetros. E aí eu vou calcular. O volume dele vai ser 10 vezes 10. E aí, 10 vezes 10 dá 100.
que é a área da base, né? A área da base, então a área da base aqui, ó, vai ser 100 centímetros quadrado, vezes 3, vezes 3. Então vai ser 100 vezes 3. Isso aqui é igual a 300. Vamos até mudar, passar um pouquinho para cá. Colocar desse lado aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes 10, considerando que aqui é um retângulo, né? Então, é base vezes altura. Então, aqui a base é 10. E aqui, como eu coloquei só 10 desse lado aqui, a altura vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, base vezes altura, que é meu retângulo. E aí, vai ser 10 vezes 10 vezes 3. 10 vezes 10 dá 100. E 100 vezes 3 é igual a 300. Tá? Lembrando que eu estou vendo essas arestas aqui, ó. Estou vendo a área dessa base aqui, ó. Só a parte de baixo, tá bom? Eu estou vendo a parte de baixo. Então, 10 vezes 3 dá 300. Então, aqui é 300 metros, ou centímetro, né? Centímetro cúbico. Que aí o volume é em centímetro cúbico. Quando falamos de área, falamos de centímetros quadrados. Quando falamos de volume, em centímetro cúbico. Tá bom? Bom, se você gostou dessa aula, muito obrigado e até a próxima.